Será que o ChatGPT já consegue desenvolver um jogo do zero completamente sozinho? Hoje eu quero testar se realmente minha profissão vai ser substituída por IA, como dizem por aí. Então a ideia é a seguinte, a gente vai pedir pro ChatGPT recriar o jogo Flappy Bird, incluindo as artes, mas assim, clonar um jogo é fácil, então a gente vai ver se a IA consegue criar o Flappy Bird reverso, ou seja, ao invés de controlar o pássaro, você vai controlar os canos. E a única regra é, eu não posso desenvolver nenhuma linha de código. E no final eu também peço para ele ser criativo e me surpreender com qualquer mecânica da escolha dele para adicionar no jogo. E aí eu também mostro como vocês podem fazer para jogar por conta própria, porque, sinceramente, ficou uma obra de arte. Então a gente começa com um prompt simples, bem direto ao ponto, sem muita especificação, porque a gente quer testar aqui a independência do ChatGPT, ou seja, até onde ele consegue ir sem a gente ficar segurando na mão dele. E tá pronto o jogo. Assim, mas até que para um prompt inicial tá bem ok. Eu sei que não é o jogo mais lindo do mundo, mas já tá jogável, já tem um sistema de pontuação. Então eu pedi para adicionar também um botão de restart. Eu dei também uma alterada nos valores pro movimento dos canos ficar um pouco mais gradual, porque eles estavam subindo muito rápido. E assim, infelizmente, como eu tô usando o modelo do ChatGPT O1, que é o melhor modelo para programação e lógica, mesmo o plano pago, ele tem um limite. Então, para não ficar usando um prompt para qualquer coisinha, pelo menos alterar valores a gente vai poder fazer. Mas de novo, sem alterar nenhuma lógica de código, sem adicionar nenhuma linha nova. Simplesmente alterar algum valor tipo gravidade, velocidade, etc. Eu percebi que estava meio esquisito esse pássaro simplesmente parado no ar, então eu pedi pro ChatGPT adicionar um movimento de leve na vertical e ele entendeu perfeitamente. Mas eu só alterei o valor para ficar um pouco melhor. Eu não sei se o jogo ficou muito difícil com isso ou se eu que sou muito ruim mesmo. Parece tudo ok. Daí eu pedi pra adicionar um chão verde, assim como do jogo original, e aí começou o primeiro bug de verdade. De primeira, pelo que entendi, foi só uma tag HTML que ficou aberta, então realmente era um bug. Eu pedi pro ChatGPT resolver, ele resolveu rapidinho, só que depois disso, o jogo simplesmente não rodava mais e não importava o que eu tentava, simplesmente não rodava. E todo mundo fala pra ser bem específico com a IA, então foi isso que eu tentei, mas mesmo assim não resolveu. Até que eu desisti, peguei o mesmo código que ele tinha me mandado, abri uma aba nova, colei o código e simplesmente voltou a funcionar. É a magia da programação. Bom, nesse jogo, como são os canos que se movem, eu pensei em personificar os canos e pedir para adicionar uma carinha sorridente em cada um, e até que não ficou muito ruim, não. Aproveitando o tema de Flappy Bird reverso, eu pedi para a cada 2 pontos que o jogador fizer, a gravidade ser invertida, o que bugou muito a minha mente, porque ao invés do cano ir para cima, ele vai para baixo, só que não tem nada visualmente alertando que a gravidade foi invertida, então eu pedi para mudar a cor do fundo quando a gravidade inverter e deixar o fundo escuro. E eu passei vários minutos sem entender por que a cor do fundo não estava mudando, mas aí eu confesso que foi mais um erro humano mesmo, porque eu não especifiquei que fundo que era para mudar a cor. Então, na teoria, o ChatGPT mudou a cor só que da página, não do jogo. Então, eu especifiquei que era a cor do fundo do jogo e ele resolveu. E além disso, eu adicionei uma pequena seta para indicar para onde que a gravidade está apontando também. Pedi para adicionar também uma tela de início para não começar do nada e o jogo tá ficando bem redondinho. Bom, agora a gente vai para a parte difícil de verdade. Se você acha que é o código, não é. A gente precisa criar as sprites, que são as imagens que vão ser utilizadas no jogo, para não ficar só um monte de quadrado. Mas o modelo que eu estou usando aqui serve só para programação, ele não cria imagem. Então eu abri uma aba nova com o modelo 4 e pedi para gerar um pássaro inspirado no pássaro do Flappy Bird. E ele me veio com essa obra de arte. Mas assim, por mais bonito que esteja, só para garantir eu pedi para ele gerar outro. E o segundo ficou um pouquinho melhor, então a gente vai usar ele. Agora, dor de cabeça de verdade. Eu pedi pra ele gerar os canos verdes que a gente vai usar no jogo. E ele até que gerou um bem bonito, mas tem um pássaro no meio. Eu não sei se ele percebeu esse detalhe. Aqui eu decidi ser mais específico com ele. Pedi pra gerar o cano de novo e que deveria ter somente o cano e uma carinha sorridente no meio do cano. E o fundo deveria ser branco e nada mais. E ele continuou insistindo no pássaro, que é uma carinha sorridente, querendo ou não. Então eu calmamente falei pra ele esquecer o pássaro e criar um cano com uma carinha sorridente no meio. E de alguma forma ficou muito pior que o outro, mas a esperança é a última que morre. Então eu pedi para ele gerar o cano verde de novo, mas especificamente remover o pássaro do cano. E bom, ele removeu o pássaro do cano. Dá para usar esse sprite. Mas eu esqueci de especificar a carinha sorridente. Então com muita calma eu falei, mantenha a mesma sprite, mas adicione a cara sorridente no cano.
e eu desisto. Tentei tirar um tempo pra acalmar e respirar, fui no Google pesquisar algumas inspirações, pesquisei pipe with a face, que significa cano com o rosto, não ajudou muito, até que eu fiz a pergunta de $1 milhão. Como seria um cano verde do Mario com um rosto, mas não o rosto de um pássaro? E surpreendentemente ficou muito bom, então é esse aqui que a gente vai usar. Pedi também para gerar sprite de um chão e percebi que aparentemente o ChatGPT é apaixonado por pássaro e adiciona em tudo quanto é imagem, mas a segunda tentativa até que já ficou legal, então a gente vai usar esse. E por fim eu fui pedir uma imagem de fundo pra gente usar no jogo e essa realmente não poderia ter um pássaro, então aqui foi a parte mais complicada na verdade, porque eu não conseguia fazer ele tirar o pássaro do fundo. Tentei de tudo, mandei inspiração e ele não conseguia, e aí eu pedi um fundo um pouco mais minimalista e ele simplesmente me veio com um gráfico gerado em Python. Um gráfico. Eu continuei tentando até que ele chegou em alguma coisa mais ou menos legal, então vai ser isso. Aqui eu precisei dar outra ajudinha pra ele, porque pra gente conseguir usar essas imagens no jogo, a gente precisa que elas tenham um fundo transparente. Então eu abri o Photoshop e comecei a tirar os fundos. No Photoshop eu criei até o fundo invertido, onde eu inverti ele e inverti também a cor dele, pra gente usar quando a gravidade estiver invertida. E até aqui, como a gente estava usando o JavaScript, a gente estava rodando o jogo dentro do próprio ChatGPT. Mas como agora a gente vai usar imagens, eu tive que tirar e rodar no meu próprio computador, porque o arquivo do código precisa estar na mesma pasta que as imagens. E bom, até que já tá parecendo um jogo de verdade, mas ainda tem uns detalhezinhos pra mudar. Mas nesse momento eu percebi um erro no jogo que meio que invalidava todo o conceito de controlar os canos. Em resumo, como você controla todos os canos ao mesmo tempo, o que diz se o próximo cano vai estar mais baixo ou mais alto que o cano atual é basicamente o quanto você subiu esse cano atual ou o quanto você deixou ele abaixar. Porque a partir do momento que o próximo cano surgir, eles vão ter essa diferença de altura pra sempre. Então eu pedi pro ChatGPT criar um sistema onde a gente controlasse só uma dupla de canos ao mesmo tempo. E ficou quase ok, só que os outros canos continuam caindo, então eu pedi pra ele manter os outros canos estáveis até a gente chegar neles. E agora ficou perfeito. Mas os canos ainda estavam meio esquisitos, então eu pensei num sisteminha onde eu meio que separei a imagem do meio do cano e pedi pro ChatGPT criar esse sistema onde o cano é esticado pra sempre pra gente nunca ver o final dele. E ele acertou de primeira, ficou bem legal. E agora a gente precisa deixar a interface um pouco mais bonita. Eu dei uma olhada no jogo original e vi que a pontuação ela fica bem maior e mais centralizada, e que tem uma telinha de restart mais bonita, e que inclusive nessa tela de restart mostra a melhor pontuação do jogador. Então eu fui no ChatGPT, pedi para ele usar essa fonte do Google, a Pixelify, para ficar um pouco mais bonita, ajustar os textos na tela e implementar um sistema de melhor pontuação que fica salva na local storage do navegador da pessoa. E daí mostrar essa melhor pontuação na tela de restart e deixar essa tela um pouco mais bonitinha também. Ah, e também colocar o jogo na vertical para seguir o padrão do Flappy Bird, né? Daí daqui para frente é mais ajuste fino mesmo, mas sempre sem alterar o código em si. Pedi pro ChatGPT arrumar a imagem de fundo, que ficou meio distorcida, seguir o padrão do Flappy Bird original de tela de início, que é basicamente o pássaro voando, mas nada se mexe, não tem cano, até a pessoa apertar algum botão. Aqui deu alguns bugs, eu precisei ficar pedindo várias vezes pro ChatGPT arrumar uma coisinha aqui e ali, mas acabou que no final deu tudo certo. Eu servi mais como um guia mesmo pra ele. E algo que eu achei legal é que eu tava testando sempre a independência dele, então, por exemplo, nesse erro da imagem distorcida, eu sabia a linha onde o erro tava, mas eu simplesmente tirei um print e mandei pra ele entender qual que era o problema do ponto de vista do jogador. E ele conseguiu resolver de primeira, então isso já foi bem legal, fiquei bem surpreso. Alterei alguns valores, o tamanho do pássaro pra ficar um pouco mais parecido com o jogo original e pronto, a gente tem um jogo. Mas calma que ainda falta uma última coisa que infelizmente o ChatGPT não consegue fazer, que são efeitos sonoros. Então a gente foi rapidinho pra Eleven Labs, que é uma IA que cria efeitos sonoros a partir de texto, e foi bem difícil até conseguir especificar os sons que eu queria, eu precisei passar por vários fiascos. Mesmo assim, não achei o resultado final tão bom ainda, mas a gente vai seguir usando eles. São 3 efeitos sonoros, basicamente. A de movimentação do cano, de pontuação e a de quando o pássaro bate no cano. Ah, e eu não podia esquecer de pedir pro ChatGPT usar a criatividade dele e adicionar uma mecânica surpresa no jogo, de escolha dele. Mas claro que eu pedi pra ele lembrar o tema do jogo, que é Flappy Bird reverso, então a mecânica tinha que ter a ver com isso. Então, sem ver o que ele tinha respondido, eu só peguei o código, colei e fui jogar. E até agora não parece ter nada de diferente. O jogo tá bem difícil, talvez seja algo um pouco mais pra frente, eu não consiga ver.
Ah, é algo que dá vertigem nas pessoas. Bem bacana. Como se o jogo já não tivesse difícil o suficiente. Então, pelo que eu entendi, a cada 5 pontos que você faz, a tela dá essa virada 360. Bom, eu deixei isso no jogo e é isso. Basicamente, o ChatGPT me surpreendeu bastante. O jogo não é perfeito, mas até que tá bem divertido. Eu fiquei meio que viciado no próprio jogo que ele fez. Mas assim, olhando do ponto de vista de um desenvolvedor, é claro que o código não tá perfeito. Muita coisa ele repete, poderia estar otimizado, mas assim, funciona. Mas ainda não substitui um profissional de verdade, principalmente para projetos mais complexos. Mas é isso, se vocês quiserem testar essa obra de arte, eu vou deixar o link aqui na descrição. Roda no navegador e funciona no celular também. E até a próxima.